Hello everybody! Oi gente! How's everything? Como está tudo? Hope everybody's okay. I hope you're enjoying our video classes. I know it's very different than our real classes, but I hope you're having fun, okay? Alright guys, so today we will start on page 35. So open your books to page 35. So on page 35, we have the grammar for this lesson. Nós temos a gramática para essa lição, ok? I think you already did some exercises. Eu acho que vocês já fizeram alguns exercícios, mesmo antes de eu explicar para vocês. Então hoje com a explicação vai ficar mais claro para vocês. Vocês vão conseguir entender por que vocês erraram, tá bom? Então vamos lá. Is there, are there? Yes, no question and short answers. Então hoje a gente vai aprender a usar o is there or o are there. Ou there is and there are para a resposta. Esse is there e esse are there, gente, a gente já viu que ele significa existir, ter, haver, ok? A diferença é que o is there a gente usa antes de substantivos no singular e o are there antes de substantivos no plural. Então, quando você for formar a frase, você tem que prestar atenção no substantivo que vai vir depois, tá? Então, vamos lá. Is there a desk in the office? Yes, there is. Então, essa pergunta aqui tá assim, ó. Tem ou existe uma mesa no escritório? Tá vendo esse azinho aqui, gente, ó? A gente aprendeu que esse a ou an significa um ou uma. Então, automaticamente, quando você ver esse a ou an antes do substantivo, significa que o substantivo vai estar no singular. Então, você vai usar is there para pergunta e there is para resposta, tá bom? Então, vamos lá. Yes and no question. Singular. Is there a computer in your bedroom? Se eu perguntar para você, is there a computer in your bedroom? Means, eu estou tentando perguntar se existe um computador no seu quarto. Notice that before computer, there is a. Então, notem que antes da palavra computador tem o a, que significa um ou uma. Agora, no plural. Are there any TVs in your house? Are there any TVs in your house? Gente, o que significa esse any? Esse any em pergunta, ele significa alguma. Então, eu estou perguntando se tem algumas televisões na sua casa. Are there any TVs in your house? Então, notem que a TVs estão no plural. Então, televisões. Por isso que a gente está usando are there. Então, na resposta, se a resposta é negativa, ficaria no, there aren't. E na afirmativa, yes, there are. Gente, é bem simples, tá? Vocês têm que prestar atenção no substantivo. O que é substantivo, gente? Substantivo é tudo que tem nome, tá? Cadeira, lápis, casa, livro, borracha, celular, computador, tudo que tem nome é considerado um substantivo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de usar o there is, there are there, is there, é saber se o substantivo está no plural ou no singular. Se ele estiver no singular, você vai usar is there para a pergunta e there is ou there isn't nas respostas. Se ele estiver no plural, você vai usar are there na pergunta e there are ou there aren't no plural. Eu vou deixar com vocês essa tarefinha do number one, tá? Number one, write the questions in the correct order. Vocês vão escrever as questões na ordem correta. Then write short affirmative. Então, onde tiver esse check mark aqui, ó, você vai escrever resposta curta na afirmativa e onde tiver um X, resposta curta na negativa, tá bom? Vocês vão fazer isso daqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. There in his school are any Korean students. Então aqui, ó, qual que é o substantivo dessa frase, gente? A primeira coisa que você vai fazer é ver se o substantivo
substantivo é students, está no plural. Então a gente vai usar are there any Korean students in his classroom? A resposta é para ser na negativa. O xizinho significa resposta curta na negativa. E assim você vai fazendo com as outras também. Feito essas respostas, você respondendo todas essas atividades dessa página, você vai me enviar, tá? Para eu corrigir. Number 2, ask and answer the questions in exercise 1 for your home or school. Então você vai responder, número 2, você vai responder essas perguntas aqui sobre a sua casa e a sua escola, tá? Aqui você respondeu de acordo com o que foi pedido. Aqui vai ser sua resposta pessoal, tá bom? Por exemplo, tá perguntando: Is there a lamp in your living room? Tá perguntando: tem um abajur na sua sala de estar? Yes, there is, se tem. No, there isn't, se não tem. Me mandem também as respostas, ok? Then we have the think box. Depois a gente tem o think box. Look at these sentences and complete the rules with some and any. Então você vai olhar a sentença e completar as regras com o some e o any. Vamos lá para a página W15, tá bom, gente? Page W15, que vocês vão ver as regras, ok? Do some e do any. Olha só. Number 1. We use some before plural nouns and affirmative sentences when we don't know the exact number of things. Então, o some, gente, ele significa algum, algumas, algum, alguma, alguns, algumas. A gente vai usar ele em sentenças afirmativas quando a gente não sabe o número exato de coisas. Por exemplo, there are some books. Você sabe que lá existem livros, mas você não sabe a quantidade exata de livros. Então, notem que o substantivo está no plural, tá? E você não sabe a quantidade exata de livros. Se você soubesse a quantidade exata de livros, você não usaria o some. Você usaria o número, a quantidade de livros que tem lá. Olha só, there are some books. Existem alguns livros. Então, o some a gente vai usar sempre para sentença afirmativa, quando a gente não souber a quantidade exata de coisas. Number 2, we use any with plural nouns in negative sentences and questions. O any, gente, a gente vai usar também com substantivos no plural, só que em sentenças negativas ou em perguntas. There aren't any pencils. Não tem nenhum lápis. Então, olha só, o substantivo tem que estar no plural, tá bom? E a frase tem que estar na negativa para você usar any, ok? E também na pergunta, are there any books? Tem alguns livros, ok? Então isso aqui, gente, é uma coisa bem importante, a gente usa muito no inglês o some e o any. Muito importante que vocês memorizem e aprendam essa regra, tá? Vamos voltar lá. Alright. Então, depois que vocês tiverem feito isso, vocês vão responder o think box, ok? Number 3, write affirmative sentences and negative sentences. Então, vocês vão escrever sentenças afirmativas quando tiver o check e negative sentences quando tiver o X. Or yes, no question. Ou você vai fazer perguntas na afirmativa ou na negativa. Use there are, and some, or any. Então, você vai usar there are, você vai usar o some e você vai usar o any de acordo com as regrinhas que a gente já aprendeu. Exemplo, pizzas in the fridge. Are there any pizzas in the fridge? Como é uma pergunta, a gente sabe que a gente tem que usar o any, não é? Porque o some a gente só usa em respostas afirmativas quando a gente não souber o número exato de substantivos. Are there any pizzas in the fridge? Pronto. A número 1, olha só que tá um xizinho, tá? Então, vocês vão fazer essa sentença na negativa. Aqui vai ser uma pergunta, aqui vai ser na afirmativa e aqui vai ser uma negativa também, ok? Eu vou fazer assim, eu vou fazer a página toda
Aí vocês pegam e dá o pause e depois vocês voltam e eu vou abrir as respostas, ok? Então vamos lá. Plural nouns. Então aqui a gente vai aprender sobre os substantivos, o plural dos substantivos. There are some games on the shelves. Gente, no inglês existem algumas variações, tá? Do plural do substantivo. No português, como que é feito o plural do substantivo? A gente acrescenta S, certo? É bem tranquilo. Lápis, caneta, canetas. Tá? Então a gente só acrescenta o S e isso significa que o substantivo já está no plural. No inglês, existem algumas regras, existem algumas variações, tá bom? No geral, a regra geral é que você acrescente S ao substantivo do mesmo jeito que no português. For example, cousin significa primo e cousins, primos. Book, livro e books, livros. E aí tem os spelling variations, tem aquelas regrinhas que meio que confundem a cabeça da gente, mas tem que prestar atenção para não escrever errado, ok? Então vamos lá. Quando a palavra termina em dois S's, você vai acrescentar ES. Então class, o plural vai ficar classes. Quando terminar em X, você também vai acrescentar o ES. Box vai ficar boxes. Quando terminar em CH, você também vai acrescentar o ES. Sandwich vai ficar sandwiches. E quando terminar em Y, gente, vai usar aquela antiga regra. Você tira o Y e acrescenta IES. Family fica families. Tem que memorizar isso aqui, gente, tá bom? E aí depois, além dos spelling variations, nós temos uns plurais irregulares. O que significa esses plurais irregulares? Significa que a palavra muda totalmente do singular para o plural. Nós temos aqui alguns exemplos. Man. Man significa homem, man com A, tá bom? Se você for escrever homens in English, você vai escrever man com E. A pronúncia, gente, fica a mesma. Man, man, ok? Não tem muita diferença da pronúncia. Só que um significa homem e o outro homens. Woman. O que significa woman? Woman significa mulher, com A. Se a gente escrever women, notem que agora, gente, a pronúncia também muda. Women, com E, significa mulheres. Então, woman, women. Child. Child significa criança. Children. Children significa crianças. Então, notem que daqui para baixo, ó, muda totalmente a pronúncia, tá? Person, one person, uma pessoa. Two people, duas pessoas. Ok? Shelf, o que significa shelf? Shelf means prateleira, ok? Então, o plural de shelf é shelves. Shelves, que significa prateleiras. Nós temos também o foot. O que significa foot? Foot significa pé. O plural de pé, gente, não é foots, tá? A gente não acrescenta S ao foot. O plural de foot é feet. Ao invés de dois Os, a gente coloca dois S, ok? Então, vamos lá. Complete the sentences with the plural form of the words in the box. Então, você vai completar isso aqui, ó, com a forma correta do plural das palavras na caixinha, tá bom? Você tem que ler, traduzir, ver qual palavra que encaixa em qual frase e colocar no plural. Não esqueçam de prestar atenção nas regras, ok? E por último, o finished. Última tarefa de hoje, we have finished. Write 5 questions about your school. Então você vai escrever 5 frases sobre a sua escola. Você vai usar o is there e o there are there. E depois você vai respondê-las, ok? Então eu quero 5 frases sobre sua escola, usando is there e are there, com as respostas. Pode ser short answers, respostas curtas, ok, guys? Então agora eu vou abrir para vocês, tá? A chavinha para vocês corrigirem essas tarefas que a gente viu durante a aula. Esse aqui é o exercício number 1. Olha só a resposta.
Vai dando pause para vocês checarem, tá bom? Then we have the think box. A gente tem o think box. Então ficou. We use some in affirmative sentences. A gente usa o some em sentenças afirmativas. And we use any in negative sentences and questions. E a gente usa o any, sentenças negativas e perguntas, ok? Then we have number 3. Number 4, que é o plural das palavras. E o finished, você vai fazer no seu caderninho, me mandar foto, tá? E para o homework do dia, a gente tem workbook page 17, workbook página 17. Gente, o que eu quero falar para vocês é que a gente vai corrigir todas essas tarefas quando a gente retomar as aulas normais, tá bom? Então eu só quero que vocês me enviem, eu vou tentar corrigir. A dúvida que você tiver, você pode me enviar também pelo WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Quando você não entender uma tarefa, um exercício, tira a foto do exercício e me envia com a sua dúvida. E aí eu já te mando o áudio, a devolutiva tirando a sua dúvida, ok? Então, homework page W17. Thank you guys, have a great day.